tão bonito, todos os cultos, a gente tira um momento de oração e a gente apresenta nossas famílias, em especial aqueles que não têm ainda um encontro com Jesus. E por que não alguém que faz parte da comunidade, alguém que faz parte do corpo de Cristo, alguém que um dia confessou Jesus, tropeçou, fracassou, caiu, está na sarjeta, está no pecado, está fora, está triste, está abatido, por que não interceder por ele? Será que a gente não pode passar pela mesma situação? Será que um dos nossos não pode passar pela mesma situação? Aconteceu um problema com o filho, com a filha, com o cônjuge, e aí, não acontece com os outros? Ou não vai acontecer com você? Para que concordemente a uma voz glorifiquei a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordância, meu irmão, conta comigo, meu irmão, eu estou precisando de ajuda. Meu irmão, não é dinheiro, meu irmão, não é nada, estou passando uma crise, estou passando uma dificuldade, estou passando uma luta com a minha família, com o meu cônjuge, estou passando uma dificuldade de tal tipo, Senhor, estou passando por isso, me ajuda, meu irmão. A igreja é um corpo, é como diz um corinho, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Os que são fortes, os que se acham fortes, sobre ele tem uma maior responsabilidade. Os que são fracos, o que nós achamos que são fracos, esses dependem da nossa sustentabilidade. Esses precisam da nossa ajuda. Esses precisam do nosso apoio. Esses precisam da nossa ajuda. Eu estou falando e considerando que todos aqui que estão me ouvindo nesse momento são fortes. Mas a gente sabe, a gente percebe que às vezes, alguns que se acham, alguns que se declaram fortes, qualquer coisinha, qualquer motivo, você sabe o que acontece. Qualquer motivo, qualquer coisa. Versículo de número 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Como é que Cristo me acolheu? Como é que Cristo te acolheu? Para um pouquinho e pensa. Como é que Cristo te recebeu? Como é que Cristo nos recebeu? É assim que a gente também deve proceder. É assim também que a gente deve agir. Diante de Deus, para com Deus, nós temos até pecados ocultos. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, o salmista diz: quem subsistiria? Se Deus nos tratasse segundo nossas falhas, quem subsistiria? Quem escaparia? Porque para Deus, tanto faz um pecado como um pecadinho. Se você olhar no decálogo, você vai encontrar cada pecado, mas você vai encontrar, por exemplo, mentira. Parece que a mentira é uma coisa natural. Parece até que a mentira é verdade. Mas a gente sabe que não. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não sei se a gente percebeu, não sei se a gente percebe, eu não sei se você já percebeu. Quando alguém chega na igreja e se converte, a gente recebe com amor, com carinho, com atenção. Mas se esse mesmo alguém que a gente recebeu com carinho, com atenção, cometeu uma fraqueza, a gente também rejeita com o maior carinho. A gente também reprova. A gente precisa aprender, nós que nos consideramos fortes. Versículo 7.
Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se esse aí soubesse quem esse aí é, ele não entraria na casa dele falar com Jesus. Se esse aí soubesse, mas Jesus sabe, Jesus conhece, ele sabe tudo, meu Deus. O que acontece é que às vezes a gente não cresceu como deveríamos crescer, mas Jesus diz lá em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. A igreja é imitadora de Cristo, a igreja é a continuidade de Cristo aqui na terra. A igreja não veio para ser servido, nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir, para ajudar, para cooperar, os fortes, né? Para servir de base, para a sustentabilidade dos fracos, dos que necessitam, dos que precisam, dos que são carentes, dos que não cresceram, porque tem pessoas que não crescem. A gente conhece pessoas no mundo secular com 15, com 20 anos, com 30 anos, que é um meninão, é uma meninona, brinca, parece uma criança. Tem gente que na vida espiritual também não é diferente, não cresce. E tem os que são fracos, não se alimentam, não conhece a palavra, não lê a palavra, não medita, não estuda, não procura praticar a palavra, esse não vai crescer espiritualmente. Ou vocês estão esquecidos do Sermão da Montanha? Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele conclui dizendo, vou fazer uma comparação. Tudo quanto eu disse aqui, vai existir dois tipos de consequência. Aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Aqueles que ouvem e praticam, vem um temporal, vem a tempestade, vem um vendaval, vem tudo quanto não presta, bate nele, é mesmo que nada, ele está edificado na rocha. Estão lembrados que a gente deve fazer, agradar para edificação? Aqueles que ouvem e não praticam, quando vem um vendaval, quando vem um temporal, quando vem qualquer crise, qualquer dificuldade, pá, caiu, acabou, você é lona. Por quê? Porque não cresceu, não se preparou. Mas aqueles que estão preparados devem servir de sustentabilidade, de chegar junto, de apoiar, de dar abraço, de chamar, de convidar, de incentivar, de orar, de interceder e tal. Porque as coisas podem mudarem. Eu conheço tantas histórias, e você também conhece, 40 anos de cristão, eu conheço tantas histórias de pastores, de presbíteros, de diáconos, de obreiros, de homens, de mulheres, de Deus, que depois de um certo tempo de caminhada, não vigiaram, tropeçaram, caíram, ficaram prostrados. Eu conheço, e ninguém está livre, porque Jesus deixou já a advertência, vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Está vendo agora a coisa mudando? Aqueles que se acham fortes, cuidado, porque a carne é fraca. A carne é fraca. Paulo continua, versículo 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. As promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Nós também recebemos as promessas que foram feitas a Abraão, através de Cristo. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Jesus deixou muito claro, passará o céu se tiver que passar, passará a terra se tiver que passar, mas as minhas palavras não passará. As promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras. Estamos numa época onde nós vamos ser confrontados, é comprovado, cada 10 cristãos que vão para a faculdade, 7 desacreditam de Deus.
É comprovado. De cada 10 cristãos que vão para a faculdade, 7 saem sem acreditar mais na palavra de Deus, sem acreditar mais na palavra do Senhor. E eu não estou falando de incrédulo, estou falando de crente. Isso é comprovado já. Por quê? Porque não tinha estrutura, e quando chegou lá, o bombardeio é muito grande, em todos os aspectos. Se não tiver preparado, se não tiver estrutura, como vai sobreviver? Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E no versículo 9, Paulo diz: e para que nós, os gentios, glorifiquemos a Deus por causa da sua misericórdia, porque está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Quem nós éramos, quem nós somos, Jesus é motivo de sobra. Nós temos razão infinita para estar louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E quando eu digo louvando a Deus, exaltando a Deus, não é qualquer hino que se declara gospel, que se diz evangélico, não. São hinos que engrandecem a Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus. E a igreja hoje, ela perdeu essa adoração, porque se você fizer uma análise, se você parar, você vai observar que 90% dos hinos que se canta hoje, eu estou falando já por baixo, esse número é maior, 90% dos hinos é para o homem. Ei, você, tu, você vai receber, você vai ter, isso não é louvor, isso é música para o homem. Música para Deus, louvor para Deus é Senhor, 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 é dirigido a Ele, é falado a Ele, é cantado louvores a Ele. Mas a igreja não entendeu ainda, prefere receber: você vale ouro, você é precioso, você é magnífico, você vai ter, você vai conseguir, você vai receber, você, e a igreja recebe, como se fosse um louvor para a igreja. Não, o louvor é a igreja para Deus. Precisamos entender isso, precisamos aprender isso. Versículo de número 9: para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que é a causa da gente não ser consumido. Não é porque eu estou na igreja pregando que Deus está gozando, olhando para mim, não. É a misericórdia dele. Não é porque você está aqui na igreja, ou você está em casa aí participando desse culto. Não, não é esse o motivo. O motivo é a misericórdia de Deus, que foi manifesta na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Outro dia eu estava num recinto de um irmão, e conversando com ele, conversa vai, conversa vem, e ele cantou, e ele disse: eu posso cantar o hino? Pode. E aí ele pegou o hino e começou: o melhor de Deus está por vir. Aí eu disse: e meu irmão, tem coisa melhor do que Jesus? Me diga. Ele arregalou os olhos assim para mim. Porque se tiver uma coisa melhor do que Jesus, porque Jesus já veio. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Agora Ele vai sim voltar, para nos levar para Ele, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Mas eu estou esperando o melhor de Deus. E o que é esse melhor de Deus que eu posso achar? Uma casa melhor do que a que eu tenho, um carro melhor do que o que eu tenho, o meu casamento bem ajustado, minha família. É isso o melhor de Deus? O melhor de Deus chama-se Jesus, que é a misericórdia de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que tinha. Deu o melhor que tinha. Deu seu único filho. Eu conheço irmãos que têm 10 filhos, que têm 12, que têm 5, que têm 6. Se Deus te pedir um, tu não vai dar. Tu não tem coragem de dar. Talvez tu tenha coragem de dar. Eu vou dar, é para Deus, eu vou dar. Mas dá a um ladrão, tu tem coragem de dar a um bandido? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Deu Jesus. Deu o melhor que Ele tinha.